Muito bom dia, família Canção Nova! Segunda-feira chegou, graças a Deus, dia 29 de julho. Meu Deus, praticamente o mês de julho acabou, né? Tá chegando aí no seu finalzinho. Eu estava vindo para cá refletindo isso. Faltam aí 5 meses para o final do ano. Como a vida passa rápida, né? E aí no meu interior eu pedi ao Senhor, Senhor, dai-me a graça. E eu sei que você faz isso também. E esse é o convite para nós. Peçamos ao Senhor todos os dias, a começar de agora, Senhor, dai-nos a graça de viver bem este dia. Cada situação, cada circunstância. Hoje é segunda-feira, nós vamos enfrentar durante a semana muito trabalho, não é? Muitos desafios, com certeza. Coisas que nós planejamos, que nós organizamos, colocamos na agenda, fizemos horário. E que bom que seja assim, que a gente possa se organizar. Mas também muitos imprevistos chegarão. E isso é ruim? Não, isso é a vida acontecendo, né? Que nós tenhamos a força do Espírito Santo para sabermos administrar todas as situações com alegria, com um sorriso no rosto. Claro, um sorriso que venha de dentro para fora, que venha da nossa confiança em Deus. Um sorriso muitas vezes dolorido para quem sorri, né? Mas não é um sorriso forçado, é um sorriso de quem acredita que Jesus Cristo é o Senhor. É um sorriso de quem sabe em quem colocou a sua confiança. Então vamos lá? Você que está aí pensando nos desafios da semana, já acordou, já veio uma enxurrada de pensamentos. Fale ao Senhor, Senhor, eu quero viver bem esse dia. Quero viver bem essa semana, mas vamos começar um dia de cada vez, né? Quero viver feliz nessa segunda-feira, olhando para o teu amor por mim e por todos aqueles que o Senhor colocar no meu caminho durante essa semana, a começar da minha família, tá bom? Deus abençoe você, muita força e olha, conte conosco. Eu, na minha pequenez, né, posso dizer para você, conte com a Canção Nova, porque quando eu digo conosco, não é com a Maria Renata, com as pessoas humanas que eu estou dizendo. Conte com Jesus Cristo através de nós, através da Canção Nova. Existimos para isso, para lembrar você, para sermos canais da graça de Deus para você, para dizer, você não está sozinho. Força! Vamos lá, minha gente. É segunda-feira, 29 de julho. Temos muita vida para viver com alegria, com entusiasmo, com fé em Deus. Como pessoas que sabem, presta atenção, que sabem em quem colocou a sua confiança. E aí eu pergunto para você, em quem você colocou a sua confiança? Em Jesus, né? Em Nossa Senhora. E se ainda não colocou, o programa de hoje está aí, está chegando, toda a programação da Canção Nova chega até você para te chamar a colocar a sua confiança em Deus. Confie em Deus. Dê um passo de cada vez, com calma, com serenidade. Tenha certeza que Deus vai te conduzindo, né? Te colocando nos trilhos, tá bom? São 8h01. Nós entramos um pouquinho mais cedo, né? E eu não achei ruim, não. Achei bom, porque quanto mais podermos evangelizar, melhor. Quero abraçar a Rede Canção Nova de rádios, em sintonia conosco também. Existe aí dezenas de rádio em rede com a Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor, né? Nós espalhamos o amor de Deus pelo ar. Esse ar que vai pelo satélite, que cai aí na sua casa e chega no seu coração. Um abraço para toda a equipe de rádio também. A gente não vê, você não vê, mas estão ali, né, inteiros na evangelização, 24 horas também. Bom dia para toda a equipe aqui da TV. Eita, povo, que madrugou para botar a missa no ar, né? O Sapo estava dizendo que acordou ou veio 5h45 da manhã, né, Sapo? Bom dia. Bom dia, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. O horário que eu tenho que bater meu ponto, né? 5h45? 5h40, 5h45, para que eu saia meio-dia para almoçar em casa com a família, né?
porque senão fica muito tarde para chegar em casa, já come comida fria, e eu detesto comida fria, viu? Mesmo esquentando, parece que não é a mesma coisa, Não né? é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, devido às mudanças que teve aí, né? Do RH, a gente fez Que bom. adaptação. Então, para mim foi bom, porque eu acordo cedo mesmo, Você né? acorda e vem. Meu horário todo dia é entre 4h20 e 4h30 todo dia. Mas dorme cedo também. Eu não vejo muita gente falar boa noite, viu? Ah, tá vendo? É um homem organizado, disciplinado, né? Que tem a sua rotina. Deu 9 horas, já estou saindo do ar, entendeu? Mais ou menos 9 horas já estou saindo do ar. Eu acostumei assim, né? É costume já. É por isso que tá saudável. Mas se precisar virar à noite, é comigo mesmo também. Precisa Não tem problema não, viu? Esse é o sapo. É isso aí. Bom dia, família Canção Nova. E últimos dias da nossa campanha, hein? Última semana, hein? Quer dizer, últimos dias, literalmente. Então, quinta-feira, eu tenho que levantar aquela placa, eu não sabia. 107%. Eita, nós. Amém, sapo. Porque, viu, Samuel? Porque às vezes fecha 104, 105, 103. Isso eu já sabia. Isso aí é normal de Deus. Né? Agora, o 107 é surpresa de Deus. Né, sapo? Nós contamos mesmo com a sua participação, a sua fidelidade e desde já agradecemos, viu? Bom, o Márcio chegou, mas já que eu estou desse lado aqui, deixa eu dar bom dia para o nosso querido Samuel Ferreira. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Maria. Que bom estar aqui na Canção Nova, no Sorrindo para a Vida, né? Como você falou, começando a semana com confiança, com a graça de Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Tudo Sapo. bem com você? Olha, tudo bem. Deus te abençoe, a paz. Um bom dia. Márcio. Muito obrigado, Renato. Um bom dia para todos nós. Quero abraçar a você que nesta manhã reza conosco. Você está acompanhando o programa Sorrindo para a Vida, do sistema Canção Nova de Comunicação, um sistema... Samuel e Sapo? Isso aí. Estão combinando ali. Estão animados. SS. Eu estava vendo a música aqui no. Sistema Canção Nova de Comunicação, evangelizando através de todos esses meios, rádio, TV, internet. E você acompanha conosco já cedinho. Esse momento é um momento de oração, é um momento de partilha da Palavra de Deus. É um momento de muita esperança, de muita alegria, porque a Palavra de Deus, ela semeia essas coisas boas no coração da gente, não é verdade? Então, que bom que você se abre para isso e começa o seu dia conosco assim. Então, desejo a você a paz de Jesus e já coloco aqui à sua disposição o Evangelho de hoje, palavra que vai nos iluminar aqui no programa, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, para você já marcar na sua Bíblia, se preparar, porque daqui a pouco nós voltamos nesta palavra. Isso mesmo. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero abraçar todos aqueles que fizeram nesse final de semana o acampamento de casais. Meus irmãos, que bênção que foi. E como é importante que nós tenhamos momentos como esse na nossa querida Canção Nova e na nossa igreja católica. Nós precisamos, é uma necessidade, nós precisamos ter momentos orientados para os casais, para aqueles que estão se preparando para contrair o vínculo matrimonial, os noivos, aqueles que estão maduros no namoro, mas sobretudo para aqueles que estão casados. Os nossos casados, os cônjuges, marido e mulher, precisam da luz da palavra de Deus. Precisam ser restaurados, curados, libertos pela palavra de Deus. E nós tivemos um final de semana inteirinho voltado nas suas orações e nas suas pregações para esta realidade. E na tarde de sábado, logo ali depois do almoço, nós tivemos um fórum onde estávamos presentes Diácono Valdir, Ivana, Daniel Machado, é um psicólogo aqui da comunidade Canção Nova, é membro da Canção Nova, mas quis aprimorar os dons que Deus lhe deu também através da psicologia. E eu também estava presente neste fórum e nós pudemos responder a muitas perguntas que foram colocadas, desde vida íntima, educação dos filhos,
problemas de ordem financeira e outras coisas mais, não é? Então, convido você a ir ali no Canção Nova Plus e acompanhar, se você não assistiu. Casados e solteiros, não é? Os casados, porque lhes diz respeito, e os solteiros que querem se casar, porque isso nos prepara para quando chegar a nossa realidade, tá certo? Foi maravilhoso. E quem perdeu, mas quiser aprofundar, nós vamos começar agora no dia 5 de agosto, então nós estamos aí há uma semana praticamente, não é? Dia 5 de agosto nós estaremos começando um aprofundamento online. Serão 8 noites que você vai poder fazer a partir da sua casa. Quem trabalha à noite, mas que tem esse intervalozinho, a partir do seu ambiente de trabalho, vai colocar ali, vai poder acompanhar, vai poder rezar, né? Dia 5 de agosto estaremos começando o aprofundamento online com o tema A Verdade que Liberta a Família. Se você... Fala, Sapo, por favor. Me esclarece uma coisa. Tem um amigo meu que me perguntou se ele pode fazer a compra no dia 6, que ele falou que eu vou ter o dinheiro para comprar só no dia 6. Se pode ser logo após a... Pode sim, não é? Depois de um tempo, acaba fechando as inscrições, então, dia 6. Mas eu acredito que até o dia 6 é tranquilo para que você possa fazer a sua inscrição, inclusive porque as exibições ao vivo começam no dia 5 de agosto, mas assim que tem a primeira exibição ao vivo, né, acontecendo ali no momento, tudo aquilo que foi pregado, que foi o momento de oração, até mesmo o sorteio que será feito todas as noites, tudo isso ficará gravado e ficará à sua disposição para você acompanhar, assistir quantas vezes você precisar. Então, dia 5 de agosto começa, é uma segunda-feira, vai de segunda a quinta. Fazemos um intervalo, porque nós sabemos que no final de semana a rotina de muitos mudam, há pessoas que viajam, não é? E que gostariam de continuar acompanhando na primeira exibição. Então, para respeitar essa quebra de rotina, a gente volta na segunda-feira e depois vamos de novo de segunda a quinta, dos dias 12 a 15 de agosto, somando 8 noites de aprofundamento. E os temas serão os mais diversos. Como reconstruir juntos os planos de uma família, não é? Casal, marido e mulher precisam sonhar juntos. Quais são os projetos que se tem de vida futura? Você sabe quais são os planos que a sua esposa tem para o futuro, que o seu marido tem, não é? Realidades que muito pouco se aborda à luz da palavra de Deus. Como, por exemplo, e quando no relacionamento existem filhos de pais separados? Qual o cuidado com esses filhos? Não é? Eles estão sendo atendidos como precisam? Quando chega criança no relacionamento, tem muitos casais que se perdem por causa do estresse que os filhos acabam trazendo para dentro do matrimônio, não é? Não é culpa dos filhos. Às vezes esse estresse é pelo despreparo, é por não saber o que fazer. Mas há pistas para isso, há dicas, e a partir da palavra de Deus. Sim, Senhor, sim, Senhora. Né? A arte do perdão e da reconciliação, reconstruindo a confiança, porque muitas famílias estão feridas pelo drama do adultério, né? As expectativas, as realidades do casamento, porque uma coisa às vezes não bate com a outra. Aquilo que você esperava não foi o que você recebeu. Né? O que fazer com isso? Então, muitas outras pregações também, e teremos Diácono Valdir e Ivana, Roberto Tanus e Neuza, Rubens e Tânia, Diácono Nelsinho e Márcia, Márcio Mendes e Rosemarie, Padre Roger e Luiz, entre outros, estarão compondo aí esse time que vem para poder trazer para nós essa luz do Senhor nos nossos relacionamentos, a verdade que liberta a família. É só você entrar em aprofundamentos.cançãonova.com e fazer a sua inscrição. Já fez? Se não fez, aproveita o ensejo, aprofundamentos.cançãonova.com. E a gente abraça, né, todo mundo que já fez a sua inscrição, já estamos em oração por vocês, né, com certeza. Todo esse aprofundamento, ele é muito preparado
também na oração, com jejuns, com penitência, porque nós sabemos que é uma batalha espiritual. Quero mandar, por exemplo, um abraço para Ivanilde Pereira, que mandou um e-mail aqui para nós, dizendo: eu já fiz a minha inscrição, estou ansiosa. Tem, por exemplo, a Beta, olha o que ela disse. Olha que interessante, fui liberta de uma opressão espiritual de anos, através de um aprofundamento online com vocês da Canção Nova, no ano passado. Sim. Depois do aprofundamento, casamos na igreja, depois de 9 anos vivendo juntos. Completamos 2 anos no dia 6 de julho. Fiz a primeira Eucaristia, o Crisma, louvado seja Deus pela Canção Nova. É a Beta e o Carlos. Tá vendo? Foi através de um aprofundamento online que a Canção Nova ofereceu ano passado. Eles não vieram presencialmente. Muitas pessoas não podem vir presencialmente. Talvez seja o seu caso. E mesmo sendo o seu caso, também é bom fazer o aprofundamento online, porque é graça de Deus. Tem gente que não tem tempo para vir por causa da distância. Tem gente que não tem dinheiro para vir. Sim. Porque, olha, realmente é um investimento que você faz numa viagem. Vale muito a pena. Sim. Aqueles que podem vir, fazer os acampamentos de oração aqui na Canção Nova. Mas para muitos, entra a realidade de uma passagem aérea, ida e volta. Alimentação. Chegando até São Paulo. O transporte para Cachoeira Paulista, o São Paulo, Rio de Janeiro, o transporte para Cachoeira Paulista, que é ônibus, às vezes um carro que se aluga, é mais um investimento que se faz. Alimentação, estadia. Então, para alguns, não é possível. Por isso, a Canção Nova está colocando online para que seja possível para todos. Nós fizemos, Renata, um tempo atrás, esse aprofundamento no auditório. O auditório cabe 600 pessoas. Sim. Foi um drama. Porque nós tínhamos muitas pessoas ligando para nós, algumas entre lágrimas, dizendo: olha, agora que eu consegui convencer a minha companheira a vir fazer, que eu consegui convencer meu companheiro a vir fazer, não tem mais inscrição, por favor, dá um jeito, eu fico em pé, põe lá atrás uma cadeira, mas não dá. Porque esse ambiente pequeno é também acompanhado na sua segurança pelo Corpo de Bombeiros, então Sim. tem um limite de pessoas que cabem ali dentro. Qual foi a resposta que nós encontramos? Vamos fazer online. Sim. Porque assim todos podem participar, tá certo? Não perca a oportunidade. E eu agradeço por você ter trazido o testemunho, Renata, porque nós tivemos com vários temas esse aprofundamento. Nós tivemos aprofundamento online de cura e libertação. Sim. Nós tivemos sobre os dons carismáticos. E nós tivemos sobre família. E os testemunhos são incontáveis. Sim. Durante o aprofundamento, a cada noite, a gente ia trazendo os testemunhos dos dias anteriores. E foram libertações reais, Sim. profundas. A gente vê aqui, né? Foram resgates de famílias inteiras. Então, meus queridos, aproveitem. Quando nós nos abrimos à graça de Deus, nós podemos esperar qualquer coisa, tá certo? E a Canção Nova ainda preparou uns presentinhos para quem vai participar. Presentinhos? Conta aí dos presentinhos. Olha, vai lá no aprofundamentos.cançãonova.com, faça a sua inscrição agora, tem um valor de R$ 69,90. Você vai fazer todo o aprofundamento, que depois você vai poder assistir e rever de novo. E como o Márcio está dizendo, tem presentes todas as noites. Todas as noites nós vamos sortear entre os participantes 2 cestas por noite, num valor aproximado de R$ 600 de produtos do Departamento de Audiovisuais, né? O Davi. Então, produtos de evangelização. Sortearemos também vindas, né? Passagens, estadia, com tudo pago, aqui para a Canção Nova e também com direito a acompanhante, tá bom? E no último dia, à noite, né, após o aprofundamento, vai ter um sorteio de uma kitnet aqui pertinho da Canção Nova, para quem estiver inscrito, participando. E aí eu fico pensando, né? Pode ser a sua vez de ter um apartamento, um kitnet aqui pertinho da gente, participar dos nossos eventos, ou alugar, ou vender, enfim, tomara que seja para participar dos nossos eventos, ou até morar pertinho da gente. É um incentivo, né? Me lembro do Padre Jonas, com certeza o Padre Jonas diria, claro, o nosso objetivo principal, para não dizer único, é evangelizar, é levar para você a verdade que liberta a sua família, né? E esses presentes são os mimos que a nossa equipe preparou para você. E que mimos? Aproveite,
não deixe, divulgue, né? Convide outras pessoas a fazerem a inscrição. R$ 69,90, pode pagar em 3 vezes, gente, no cartão, né? Dá o quê? R$20 e pouquinho por mês, vale a pena, tá bom? aprofundamentos.cançãonova.com. É um jeito de agradecer a quem tanto nos ajuda, porque nós sabemos que grande parte daqueles que participam são sócios evangelizadores. Então é o nosso jeito também de dizer muito obrigado, porque a palavra de Deus ela nos ensina a partilhar, a repartir. E quiséramos poder presentear a todos. Mas como isso não é possível, né? Todo pretexto que a gente arruma para poder presentear pelo menos alguns, isso acontece. E por que dessa kitnet? Nós sabemos que é o sonho de muitas pessoas. Muitas. Uma casa própria. Outras sonham com um lugarzinho aqui perto da Canção Nova. E de um jeito ou de outro, nós sabemos que será providência e bênção de Deus na vida de muitos, não é? Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que é muito difícil você encontrar qualquer tipo de aprofundamento, curso, por um valor como esse. Porque tem custo, não é? Então, esse valor que a Canção Nova coloca é para ajudar nos custos deste próprio evento. Esse valor é quase, meus queridos, eu sei que faz falta para muita gente, mas é um valor quase simbólico. Esse valor de R$ 69,90, se você for ver qualquer curso aí, é um dia, é um momento, não é? Aqui são 8 noites, com tudo preparado para você. Então, você pode ter certeza que o que você está investindo para poder ajudar vai tornar possível, sim, esse aprofundamento, mas é um investimento não só no aprofundamento, é um investimento na sua vida. Porque quando nós nos colocamos em oração, quando nós permitimos que a palavra de Deus nos ilumine, nós sempre recebemos uma graça que coopera para a nossa libertação, para a nossa cura, para a renovação da nossa vida. E tem gente que está precisando disso na família, sim, viu? Sim. Uma verdadeira renovação. Sim. Uma verdadeira salvação, Renata. Amém. E nós queremos ser canais dessa salvação para você. Não deixe para depois. Entre agora, aprofundamentos.cançãonova.com. Faça agora a sua inscrição, tá bom? Bom, vamos falar da loja Canção Nova, loja.cançãonova.com. Então, eu já quero servir o nosso cafezinho, que para os destros... Gente, olha que garrafa mais linda! Olha, essa garrafa foi desenvolvida pelo Davi, Departamento de Audiovisuais, né? Para você adquirir e ter essa garrafa, né, bonita sob a sua mesa. Tá bonita mesmo. Tá uma graça, né? Tá assim, meiga. Charmosa. Exato. E ser um canal de evangelização, porque o tema, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. É a palavra que está no Salmo 135. Na sexta-feira, né, a gente falou que é mais para os destros, né? Porque... Mas sabe o que me responderam? É que a Renata estava falando que fica voltada para você a mensagem que está ali, mas só se você for destro. Certo. Se você for canhoto, fica voltado para quem está tomando café com você. Então, evangeliza dos dois lados, né? Isso que me exatamente. contaram depois nos e-mails aí. Tá aí, minha gente, você pode adquirir... Você aceita o café? Está Hoje a Val não está aqui, um abraço para a Val. A minha cota de café do dia é limitada, eu já tomei. Já tomou, Márcio? Entendi. Você vai aceitar? Mas Você também, Samuel? Sim, tá sem açúcar, né? É bem pouquinho. Do jeito que a gente gosta. Aí, Porque, ó, pouquinho. De doce já basta a vida, né? Não, Café, o né, Márcio Mendes falou uma vez aqui, há um ano atrás, não se adoça o que já é doce. Aí, ó. Pois é, o isso café aí. é doce. Eu estou tentando entender até hoje, mas eu estou indo. Então, mas Sem não açúcar. desista. E, ó, Estou sem açúcar. ainda mais tomando nessa caneca de São Miguel Arcanjo, né? Que muita gente já adquiriu, essa caneca lindíssima. Você encontra também no loja.cançãonova.com, tá bom? A garrafa. Já vamos lá? 99 acostumado, 1% não. Daqui a pouquinho. Loja.cançãonova.com é o site da loja que evangeliza o Brasil e o mundo através de produtos, né? Ali você vai encontrar acessórios, quadros, camisetas, como eu disse, a garrafa. Olha, dê de presente. Olha aí o site, a Paula, né, anunciando aí, ó, 72 horas de... Não enxergo, gente. Ai.
Mas vocês estão vendo, né? Veio 2 horas. Pela evangelização. Descontos. Tem mais desconto, porque está acontecendo. Não, mas não é você não, Renata. Daqui de onde a gente está, não dá para ler no monitor essa parte de baixo mesmo. Muito obrigada, Márcio, pela solidariedade. Mas, ó, está acontecendo o saldão de férias, tem produtos com até 60% de desconto, tem camisetas lá por R$23 e alguma coisa. Gente, camiseta que seria R$60 por R$23. Olha, um saldão de férias para você até o dia 31. Isso vale também para o evangelizador porta a porta, portaporta.cançãonova.com. Você, evangelizador, entra no site, não deixa de entrar, porque ali tem descontos exclusivos para você que é evangelizador. E, inclusive, hoje, às 10h30 da manhã, eu espero por vocês, né, para a nossa live semanal, tá bom? E entra lá na loja, você de todo o Brasil, porque eu tenho certeza, a gente sempre, né, adquire, por exemplo, a gente se veste, a gente usa roupas. Por que não usar roupas que nos vestem e, ao mesmo tempo, evangeliza, né? Temos moletons, enfim, loja.cançãonova.com, tá bom? Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando pelo CN Plus. Obrigado você que já baixou esse aplicativo aí no seu celular, tá? É de graça, gente, né? É uma plataforma de streaming, né? Trazendo para você conteúdos de evangelização. Esse acampamento desse fim de semana, por exemplo, já está disponível no CN Plus, totalmente gratuito. Você pode acompanhar a TV Canção Nova ao vivo através do CN Plus. Inclusive, se você quiser, você pode voltar à programação. Muita gente faz isso, não pode acompanhar o Sorrindo para a Vida naquele momento e volta ali, tá? E aí, uma informação importante também é convidar você a navegar no CN Plus, porque você pode, inclusive, contribuir com a Canção Nova através do CN Plus. Você entra lá, acho que o nosso diretor pode fazer esse passo a passo, diretor. Você entra no CN Plus, tá? Clica ali em cima, aqueles 3 pontinhos do lado esquerdo do seu celular. Lá embaixo você vai ver a aba Contribua. Olha lá, olha aí, clica em cima. E aí vai aparecer algumas formas de você contribuir, se você puder, tá bom? Nós contamos com a sua ajuda. A plataforma do CN Plus, para você acompanhar, é totalmente gratuita, tá? Você vai fazer a sua doação se você puder e quiser, para nos ajudar a manter, tá bom? Mas, repito, é gratuito. Mas nós contamos com a sua doação, com a sua participação conosco, porque você contribuindo, você faz com que cada vez mais nós cheguemos para o mundo todinho, tá bom? CN Plus é o endereço da nossa plataforma, é só baixar no seu celular, com certeza você vai ser muito evangelizado. E olha, divulgue inclusive o Instagram do CN Plus oficial, entra lá, começa a seguir, divulgue. E falando ainda em Instagram, você pode participar aqui conosco do nosso programa ao vivo. Já tem fotinho, né? No Sorrindo para a Vida. Tá aí, ó. Sorrindo para a Vida. Você interage lá, curte, comenta, compartilha. Você pode também, se você quiser, fazer os seus pedidos de oração, seja no Instagram ou ainda, olha aí. Tá aí, ó. Manda um oi pra gente que a gente fica feliz e todo mundo fica feliz, tá bom? Tá aí, Sorrindo para a Vida, CN, não é? Sorrindo para a Vida CN, é isso mesmo? Deixa eu só conferir. Isso. Sorrindo para a Vida CN. Se você não segue, comece a seguir. Além do Instagram, você pode interagir conosco através do seu testemunho, mandando para nós aqui por e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, tá bom? Eu já quero trazer um testemunho, Márcio. Por favor, Renata. Que eu já preparei, já logo de manhãzinha, que são muitos testemunhos que chegam para nós. E eu quero agradecer a sua confiança e nos colocar à disposição. Muitas pessoas pedindo oração, muitas pessoas também aniversariando no dia de hoje. Nós nos unimos a cada intenção, tá bom? Vou trazer aqui o testemunho da Lilian, que diz assim, olha que, presta atenção, a ação de Deus na vida dela, o mesmo Deus que quer agir na sua vida. Meu nome é Lilian e sou de São Paulo, capital. No mês de agosto do ano de 2021, comecei a sentir uma dor na junta, no dedo indicador da mão direita. E um ortopedista sugeriu que eu marcasse um reumatologista
pois desconfiava que eu estava com reumatismo, e assim eu fiz. No dia da consulta, meu quadro clínico já estava um pouco pior, pois outros dedos já estavam bem doloridos. O médico me diagnosticou com artrite reumatoide e que, devido à doença estar em estado inicial, poderia entrar em remissão com um tratamento de pelo menos 2 anos. E então me passou vários exames, somente para confirmar a doença e pedir a liberação dos medicamentos junto ao convênio. Nas semanas seguintes, ao aguardar os resultados do exame, meu quadro clínico piorou. Meus dedos amanheciam bem inchados e roxos, com algumas manchas internas, e eu já não conseguia nem mais escovar os dentes e abrir uma garrafa. Nessa fase, meu marido, o Fred, fazia praticamente tudo sozinho. Então, tive que tomar uma dose alta de corticoide por alguns dias. Foi terrível. Confesso que entrei em desespero e chorei muito, mas minha mãe me deu um chacoalhão e lembrei de tudo o que aprendi com vocês. Nesse período eu estava preocupada, porém não mais desesperada. Entrei em uma guerra de oração, de frente para a TV, nos momentos de oração da Canção Nova e até na minha oração pessoal, rezava debruçada sobre os resultados dos exames, pedindo a misericórdia de Deus e que Ele mudasse a minha sentença. Eu rezava o terço e sentia minhas mãos queimarem. No dia da consulta, fui super confiante em Deus. Quando o médico abriu os resultados, parecia não acreditar. E eu, com uma alegria imensa, pois sabia o que tinha acontecido. Os exames deram negativos. Deus cumpriu suas promessas. O médico me disse que, mesmo com os resultados negativos, eu deveria me submeter a um tratamento com corticoide em doses bem baixas, pois teria risco da doença voltar com mais força. Mesmo sabendo da cura, fui obediente ao médico e fiz o tratamento por quase 2 anos. A médica que me deu alta disse que, na visão dela, aquela dose tão baixa não faria efeito caso eu tivesse com aquela doença. Ou seja, ela não existia mais desde o início do tratamento. Faço os exames todos os anos e, graças a Deus, não tive mais nada. Deus é maravilhoso. E ela termina dizendo, por tudo isso e por muito mais, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muito obrigada, Lilian. Louvado seja Deus pelo seu testemunho. Obrigada, porque o seu testemunho edifica a nossa fé, né? Nos convida a confiar, nos convida a rezar, nos convida a dar os passos, procurar ajuda médica, né? Nos convida a não desistir, a realmente viver um dia de cada vez. Muito obrigada, que Deus te abençoe e siga em frente, viu? Olha, agora nós vamos para o nosso momento de oração, começando aqui, ou melhor, nosso momento da partilha da palavra, que é uma oração, né? Vamos cantar com o Samuel, preparando o nosso coração, mas eu quero trazer ainda a frase do dia, que é de Santa Maria Goretti. Diz assim: cada ato de bondade nos aproxima da santidade. Cada ato de bondade nos aproxima da santidade. Vamos pedir, Santa Maria Goretti, rogai por nós. Amém. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Pelo sinal da Santa Cruz,
Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Assim diz a palavra de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Jesus conta uma parábola para colocar as coisas na nossa vida nos seus devidos lugares. E retomando aqui, não é? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Para quem que Jesus estava contando essa palavra, essa parábola? Para quem pensava que já tinha o céu garantido pela própria justiça. Quem se achava bom demais, ao ponto de poder assegurar a sua própria salvação, ou seja, salvador de si mesmo. Jesus estava contando esta parábola para quem se comparava com os outros, mas na intenção de humilhar as outras pessoas. Porque tinha muitos ali em volta dele, não era só esse único fariseu da parábola, não. Tinha um punhado em torno dele, e era para essas pessoas que ele estava falando. E disse: olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Então, traduzindo para a nossa realidade, os 2 estavam na igreja. Porque às vezes a gente pensa que são pessoas com realidades assim, muito afastadas, com crenças muito diferentes. Não, os 2 acreditavam em Deus. Os 2 estavam na igreja. E os 2 estavam buscando a Deus na oração, diz aqui a palavra. Um deles era fariseu. E o que era um fariseu? Um fariseu era um homem religioso na época. O fariseu era um pregador. Na época de Jesus, não é? As pessoas que temiam a Deus e que estudavam a Sagrada Escritura, tinha alguém que pregasse para elas? Tinham. Aquelas pessoas que eram experimentadas na Sagrada Escritura, eram estudantes da Palavra de Deus, supostamente pessoas piedosas e pregadores. Quem eram esses? Os fariseus. A gente começou a identificar, por causa dos episódios do Evangelho, fariseu com hipocrisia, né?
Quando se chama uma pessoa de fariseu, é como se chamasse a pessoa de hipócrita. Porque Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Mas fariseu não significa hipócrita, não. Fariseu significa estudante da lei. Era um partido religioso. Era um homem instruído na palavra de Deus. Quem eram os instruídos na palavra de Deus? Os fariseus e os escribas. Escriba vem de escrita mesmo. Os escribas eram instruídos na palavra de Deus porque naquela época não tinha máquina de fazer fotocópia. Você não tinha impressora. Você não tinha prensa, você não tinha gráfica. Então, como é que você tinha a Bíblia? Quando alguém parava e copiava à mão, letra a letra. E essas pessoas eram os escribas. Então, de tanto copiar a palavra de Deus, ela ia entrando na cabeça deles. Então, eles sabiam muito bem o que dizia a palavra de Deus. Então, um desses homens era fariseu e o outro era publicano. Ou seja, era um homem do povo. Era um homem de Israel, a quem também estavam destinadas as promessas de Deus. Era um filho daquela gente, para quem Deus tinha dado a sua palavra. Mas por que ele era um publicano? Porque Israel estava sob a dominação dos romanos e haviam aquelas pessoas que trabalhavam no serviço público. Não é? Então ele era um judeu, mas ele estava trabalhando para os romanos nos serviços públicos. Ele era um funcionário público, por isso, um publicano. E para um judeu religioso isso era inadmissível, porque os romanos tinham praticamente escravizado o povo deles. Eram tidos como rivais, inimigos, e gente pagã, ímpia, não temente a Deus. Então não tinha sentido na cabeça deles um judeu, um homem de bem, trabalhar no serviço público para os romanos de jeito nenhum. Então esse camarada, ele era considerado a escória do povo. Era considerado um cão, um pecador também público, não é? Às vezes a gente acha que o publicano é porque era um pecador público, não é? Acabou que o nome ajudou nesse sentido. Se tornou um pecador público para eles, mas por causa que estava aliado nos serviços aos romanos. E o fariseu tinha um jeito de rezar diferente desse homem publicano. O fariseu, diante de Deus, estava de pé, diante de Deus, e orava assim em seu íntimo. Não falava em voz alta. Ele falava no coração dele, mas também no coração dele, ele achava que diante de Deus, pela sua honradez, porque ele era um homem fiel a tudo que estava previsto na palavra de Deus, porque ele não estava mentindo não, o que ele disse que fazia, ele fazia mesmo. Mas por causa daquilo que ele fazia, ele achava que ele poderia se colocar em condições de igualdade com Deus. Por isso ele estava de pé e orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Meu Deus do céu, pesada essa oração, hein? Eu te agradeço porque eu sou melhor do que os outros. Não sou como eles, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Veja, gente, para a pessoa falar no íntimo do coração, não estava falando em voz alta, e falar a Deus é porque era verdade. Esse homem não roubava, não cometia fraudes, não era desonesto, não traía a mulher dele, e nem estava associado àqueles que dominaram o seu povo. Era verdade. E ele continua dizendo: jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. Ele falava isso no íntimo do seu coração para Deus. E era verdade. Enquanto ele apontava que ele era uma pessoa justa, o outro se acusava diante de Deus. Interessante, né? Um diante de Deus dizia: sou inocente. O outro diante de Deus dizia: sou
pecador. O publicano, porém, ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Em vez disso, batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus conclui dizendo: esse homem que estava prostrado no chão, pedindo perdão a Deus, que não tinha coragem de levantar os olhos para o céu, porque ele tinha consciência dos seus pecados, esse voltou para casa perdoado e justificado. Veja, não só perdoado, mas justificado. A oração dele fez dele um justo. E a oração do outro fez dele um pecador. O outro não voltou para casa justificado. Terrível, não é? Voltou para casa como um injusto. Mas que injustiça foi essa? Injustiça que ele cometeu contra Deus, quando ele achou que ele era o autor da sua própria salvação e que ele não tinha pecado nenhum. Mesmo aquela pessoa que acha que é justa, gente, peca muitas vezes ao dia. E Jesus, vou usar as palavras dele, diz, né? Este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Porque quem se exalta, quem se coloca para cima, no sentido de acima dos outros, não é quem se anima, quem se encoraja. Isso aí a gente tem que fazer. Mas quem é arrogante, que se coloca acima das outras pessoas, diz aqui a palavra de Deus, será humilhado. Quem se arroga pode esperar a queda, porque a sua própria arrogância vai embaraçar em suas pernas e vai levá-lo para o chão. Mas quem se humilha será exaltado. Quem se humilha será exaltado. Louvado seja Deus por esta palavra. E eu pergunto para cada um de nós, nessa parábola que Jesus contou, quem sou eu? Quem é você? Com quem que você se identifica? Com esse homem justo, como muitas vezes a gente ouve esse discurso, né? Tem pessoas que falam, eu não tenho pecado, eu não vou procurar um padre, eu não vou confessar, porque eu não matei, eu não roubei, eu não passei ninguém para trás. Então eu não preciso. Eu já ouvi situações em que assim, tem alguém ali rezando pelos outros, até rezando pela família, alguém cutuca e diz, vai lá para você receber a oração. Eu não preciso. Deixa a vez para quem precisa. E às vezes quem não vai é quem precisa mais. Não é? Então, quem se exalta, meu amigo, será humilhado. Mas quem se humilha, diz aqui a palavra de Deus, será exaltado. Quem é capaz de reconhecer os próprios pecados, os próprios erros, as próprias deficiências. Eu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quero reconhecer as minhas muitas fraquezas. Por que eu digo que eu quero reconhecer? Porque dentro de mim, dentro de cada um que está aqui nessa bancada, dentro de você, há sempre um espírito propenso a se defender e a nunca admitir a própria culpa. Nós temos muita dificuldade, gente, de reconhecer que nós somos culpados. Porque não combina com a nossa natureza. Porque Deus não nos fez para a culpa, Deus nos fez para a inocência. Então, quando a gente é culpado, reconhecer nos custa muito. Porque nós não fomos feitos para isso. Precisamos reconhecer. Precisamos. Porque o único jeito da gente se livrar daquela culpa é reconhecendo. Negar a culpa não a elimina, mas causa uma dor muito grande na gente, um sofrimento muito grande. Mas eu quero, diante de Deus e de você, reconhecer que eu sou pecador. E mesmo tendo a boa intenção de começar e terminar o meu dia bem, quando chega ao final do dia, quantos erros eu cometi. E isso não te entristece, Márcio? Poderia, mas eu aprendi com esse publicano a lavar o meu coração diante de Deus.
todos os dias, do mesmo jeito que a gente toma banho, nós precisamos lavar a nossa alma, purificando o nosso coração diante de Deus, porque todos os dias a gente erra. E olha, quando somos capazes de reconhecer a nossa culpa, esse arrependimento e esse reconhecimento nos prepara para que no outro dia a gente não cometa os mesmos erros. E assim nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Nunca tenha medo, receio de confessar diante de Deus os seus pecados, porque nós sempre podemos contar com o perdão e a misericórdia de Deus. Sempre. Você sempre pode contar com o perdão e com a misericórdia de Deus e por isso recomeçar. Também é por isso que nós não devemos julgar as outras pessoas. Porque às vezes quando você julga uma pessoa como imprestável, como pecadora, como afastada de Deus, você acha que ela está e ela já pediu perdão e ela já está recomeçando e você está condenando quem Deus já justificou. Olha que perigo. Você condena quem Deus declarou inocente. Por isso o juízo não cabe a nós. Cabe a Deus. Quanto a nós, o que nós precisamos saber? Que Deus está sempre disposto a nos receber. Confie no Senhor. Faça o que Deus lhe inspira, porque olha aqui o que diz a palavra. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Quem se coloca humildemente diante de Deus para procurar em Deus as suas respostas, esta pessoa confie no Senhor, faça o que Ele inspira, faça aquilo que Ele te revela. Há um como as coisas vão acontecer na nossa vida, e isso Deus revela apenas aos humildes. Então, quando a gente olha para esse fariseu, a gente vê como faltou juízo, como faltou sabedoria para este homem. Há uma historinha que se parece muito com essa parábola, né? Que Jesus ele nos conta. Dizem que havia um reino em que todo aniversário da coroação deste rei, o rei ele soltava um preso. Como aconteceu quando Jesus foi condenado, não é que Pilatos apresenta Jesus e apresenta Barrabás, diz que vai soltar algum deles, né, para uma comemoração, para poder alegrar ali o povo, e manda que o povo escolha. Esse rei tinha o costume de fazer isso. Todo ano, quando era aniversário do dia em que ele foi coroado rei, ele mandava soltar um prisioneiro. Mas aconteceu que chegaram ali os 25 anos da sua coroação. Era bodas de prata. E esse rei estava muito feliz porque o reinado dele tinha decorrido em paz, sabe? O reino tinha prosperado muito porque ele era um homem bom, ele era um homem justo e era um homem sábio. E ele decidiu que no aniversário da sua coroação, ele ia descer pessoalmente aos porões da prisão e ele iria ali aos calabouços e ele iria escolher o prisioneiro que seria solto. Ele iria fazer isso pessoalmente. E a notícia vazou, como em todo lugar acontece, né? A fofoca voou e chegou nos calabouços. Teve gente, teve preso que nem dormiu à noite, de tão ansioso que estava, cada um preparando o seu discurso e montando uma estratégia de defesa, porque agora era a oportunidade dele conseguir cair nas graças de alguém que poderia libertá-lo. E muitos estavam se valendo, né, do fato do rei ser alheio às coisas que aconteciam ali na prisão. Então estavam trabalhando para mexer com as emoções daquele monarca. E quando chegou o momento, estavam todos ali aflitos, agitados, né? Abrem-se os portões do calabouço e o rei entra. E o primeiro se joga aos pés dele, junto da grade, e começa a dizer: majestade, sei que o senhor veio aqui, vossa majestade veio para libertar um prisioneiro. Faça justiça a mim. Não fui eu que fiz o crime. Eu fui preso injustamente.
Foi uma outra pessoa que parecia comigo. O homem parecia muito comigo, tanto que me confundiram e me puseram aqui, mas não sou eu. E a pessoa chorava e batia contra a grade. O rei ouviu, deu um passo adiante, em frente a outra cela. Um outro começou: majestade, eu fui acusado de um crime que eu não cometi. Disseram que eu fiz certas coisas, mas eu não fiz. Me falaram que eu matei uma pessoa. Nem conheci essa pessoa, majestade. Isso não é verdade. Não, por favor, olha para mim. Aí o rei foi avançando, um outro jogou-se aos seus pés e disse: foi intriga de um inimigo, majestade. É calúnia o que fizeram comigo. A pessoa tinha litígios contra mim, o senhor pode perguntar, todo mundo sabia disso. E ele inventou uma mentira para que eu fosse preso, e eu fui preso, e chorava, e chorava. E o rei foi passando, e cada um tinha uma desculpa melhor do que a outra. E do lado ia ali o primeiro-ministro daquele reino, que olhava para o rei e pensava: meu Deus, ele não vai libertar ninguém. O primeiro-ministro estava comovido com as desculpas que estavam sendo dadas. De vez em quando os olhos marejavam de água. E o rei prosseguia pelo caminho, sem se deter diante de nenhuma cela. Quando de repente o rei passa, e tem um indivíduo no fundo da cela, caladinho, cabisbaixo. Não se animava para nada, não veio junto às grades, não deu uma palavra sequer. O rei passou adiante, ouviu mais algumas desculpas, mas não conseguiu se conter, sabe? Ele ficou muito incomodado com aquele camarada lá atrás. Aí ele voltou na cela, bateu na grade e disse: sim, e você aí? Você tem algum problema, meu filho? Na cabeça? Está doente? Ele disse: não, majestade, não estou não. Ele falou: eu quero entender por que você não veio aqui. Você não ficou sabendo que hoje eu vou soltar um dos prisioneiros desse calabouço? Ele disse: sim, majestade, todos nós ficamos sabendo. E o rei: e você não quis preparar a sua defesa, o seu discurso? Aí ele disse: me defender do que, majestade? Se eu sou culpado de tudo aquilo que falaram de mim, o que falaram é verdade. Eu estou preso por culpa própria. E o rei perguntou: e o que foi que você fez? Ele disse: eu tirei a vida de um homem. Mas você é um assassino profissional? Não, não sou, majestade. Mas eu sempre fui uma pessoa muito impetuosa e no momento de raiva eu não consegui me controlar. Eu avancei sobre uma pessoa, bati nela com muita força e acabei matando esta pessoa. Eu sou culpado de não ser capaz de controlar os meus ímpetos, a minha coragem. Eu sou um descontrolado. O rei virou primeiro-ministro e disse: tirem esse homem imediatamente desta cela e ponham ele fora daqui. Aí o primeiro-ministro olhou para ele e disse: majestade, é o aniversário do senhor e o senhor é um homem sábio, sensato. Mas, majestade, o senhor vai libertar o único que se acusou. Se tem uma pessoa que a gente tem certeza que cometeu o crime, a única é esse daqui, porque ele acabou de admitir. Não parece mais razoável para o senhor as outras respostas que o senhor acabou de escutar? E o rei disse: exatamente, o senhor acertou, primeiro-ministro. Um indivíduo tão mau como esse não pode ficar aqui para estragar esses outros tão bons que estão nas outras celas. Tire esse homem daqui antes que ele corrompa os outros todos, porque os outros são muito bons para poder conviver com gente tão imprestável. E assim o libertou. A culpa que a gente confessa é a culpa da qual a gente é perdoado. Uma pessoa incapaz de reconhecer os seus próprios erros é também uma pessoa incapaz de melhorar. Pior do que errar é permanecer no erro pela falta de humildade de reconhecer que errou. A falta de humildade, ela é estúpida, gente. Ela fere a inteligência da gente e dos outros. Quando a gente nega o erro que a gente cometeu, com a intenção de não admitir diante das pessoas, a gente convence as pessoas de que, além de culpado, nós somos burros.
inflexíveis, incapazes de retroceder no erro. Não retroceda no erro. Jamais fazer como este fariseu, porque não tem juízo quem faz uma coisa dessas, gente. Que coisa, Márcio? Quem põe a sua esperança em si mesmo ou nas coisas que faz. Nós somos humanos, gente é falível, gente erra, gente fracassa. E a pior coisa que nós podemos fazer é colocar a nossa esperança em nós mesmos ou nas coisas que nós fazemos. Qual foi o mal que cometeu este fariseu? Ele colocou a confiança dele nele mesmo. Ele achou que ele era o autor da sua própria salvação. E pôs a sua confiança não só naquilo que ele era, como nas coisas que ele fazia. Ele foi declarar diante de Deus os seus feitos. Santo Agostinho foi um homem que ele mergulhou, sabe, na palavra de Deus. E Santo Agostinho, ele é muito querido pelos católicos e pelos evangélicos. Toda igreja cristã séria leva muito em conta os ensinamentos de Santo Agostinho. Muito em conta. Porque ele era um homem que mergulhava na palavra de Deus. E de grande sabedoria. Os ensinamentos de Santo Agostinho não são ensinamentos de Santo Agostinho, são ensinamentos da palavra de Deus, esmiuçados por um homem piedoso, um homem de oração. E Santo Agostinho explicava que a soberba, ela priva a pessoa da sabedoria, ou seja, quem se acha muito acaba passando por estúpido, porque caminha para a estupidez. Então a soberba, ela impede a pessoa de crescer em inteligência. A soberba, a arrogância, emburrece a pessoa, porque faz com que nós queiramos ser nós mesmos o nosso bem. Quando a pessoa ela é soberba, ela quer ser ela mesma o bem de si própria, como Deus é bem dele mesmo, só que Deus é Deus. Então o soberbo é aquela pessoa que quer ser Deus de si mesma. Você sabe que uma pessoa é soberba quando ela não se curva diante da palavra de Deus. Uma frase de um soberbo: essas coisas da Bíblia são ultrapassadas. Isso daí já foi, já deu o que tinha que dar. Viver a castidade? Isso é para uma época que as pessoas não sabiam se abster de ter filhos, mesmo tendo relações íntimas. Isso aí não vale mais não. Seguir esses mandamentos que Deus dá, só se você for trouxa, porque o mundo é dos espertos. Se for seguir isso daí, olha, todo mundo vai colocar você no bolso. É a soberba falando. E a soberba não combina com a sabedoria. A gente vê o resultado lá na frente. O que acontece com a pessoa soberba? Ela vai cair de onde ela se colocou. Ela vai ser derrubada por si própria e pelas escolhas que fez. O fim do soberbo é a humilhação. E o fim da pessoa humilde, que se põe no próprio lugar e que procura ouvir a Deus e se deixa guiar pelo Espírito Santo, o Senhor mesmo a levantará e a sua vida vai dar frutos como uma árvore plantada à beira de um riacho, que tem sempre seiva dentro de si, que produz folhas nos tempos de calor e produz frutos na hora própria. E isso acontece com quem é humilde. Então, em vez de cair na loucura deste fariseu, pelo contrário, nunca tenha vergonha de servir aos outros e, por amor a Deus, você parecer pobre ou tolo neste mundo. Não tenha vergonha de dedicar a sua vida servindo aos seus que Deus lhe deu. Eu vou passar minha vida em função de uma esposa, em função de um marido, em função de um filho. Eu vou passar a minha vida servindo a pai, a mãe, a irmãos. Eu estou nesse mundo para quê? Para servir os outros? Eu quero ser servido, não, irmão. Não tenha vergonha de se colocar a serviço dos outros, porque a vida é serviço, a vida é trabalho.
Eu gosto de dizer isso porque foi a maneira como eu fui aprendendo o que é trabalho. Trabalho é a maneira como o amor se mostra. Quem ama, trabalha. Porque quem ama quer servir as outras pessoas. Então não tenha vergonha de você estar sempre fazendo bem, sempre ajudando as pessoas por amor a Deus. Ainda que por causa disso você pareça tolo, ainda que por causa disso você não seja rico. Porque olha, quem de verdade ama a Deus dificilmente vai ficar rico. Porque está sempre distribuindo aquilo que reparte o bem que recebe. Não é verdade? Então, em vez de você confiar em você mesmo, ponha em Deus a sua esperança. O problema, gente, não é confiar. É onde nós depositamos a nossa confiança absoluta. Confie em você, sim. Mas de forma absoluta, confie em Deus. A confiança que eu tenho em mim é relativa. Márcia, as pessoas podem confiar que você vai estar toda manhã aqui no Sorrindo para a Vida? Pode confiar. Mas, tem sempre um mais. Mas se eu adoecer, eu não tenho como vir. Mas se eu morrer, eu não vou poder comparecer. Não é? Mas pode acontecer que numa viagem, um voo desmarque e eu não consiga voltar a tempo. Tem sempre uma condição. A confiança na gente é sempre relativa. Não é verdade? Só em Deus nós podemos confiar de maneira absoluta. Então, quando alguém diz assim, mas você dá conta desse serviço? Em condições normais eu dou. Mas eu não sei se amanhã eu vou estar fraco emocionalmente, eu vou estar fraco mentalmente, eu vou estar fraco fisicamente. Todos nós somos passíveis de sedução. A gente pode cair em pecado. Não é? Então a minha confiança em mim, ela é relativa. A minha confiança profunda não está em mim mesmo, meus irmãos. A minha confiança está em Deus, inclusive da minha salvação. Eu não sou capaz de me salvar a mim mesmo. Não confio que a minha vida de santidade, não é porque todos nós fazemos um caminho de vida para a santidade, que ela vai ser o suficiente para a minha salvação. De jeito nenhum. Para copiar o fariseu já está difícil. Para dar conta da listinha que ele fez, já pesa. Então, nem isso que ele fez aqui, às vezes a gente dá conta direito de fazer. O que ele fez? O fariseu de pé orava, dizendo, eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou adúltero. Então, se você pegou coisa dos outros, você já não consegue fazer o discurso do fariseu. O discurso dele tá bom, hein? Se você mente para as pessoas, se você engana ou enganou, ou se você usou de algum artifício para você passar na frente de alguém, você já caiu aqui da qualificação do honesto, já cometeu desonestidade. Se você é casado e pensou em outras mulheres, você cometeu adultério no seu coração. E às vezes cometeu até adultério de fato, se envolveu com uma outra pessoa. E ele ainda termina dizendo, não sou como este publicano, não me envolvo com quem não teme a Deus. É isso que ele estava dizendo. E continuou, jejuo 2 vezes por semana. Você jejua? Então já perdeu para o fariseu. E pago o dízimo de toda a minha renda. Você paga o dízimo de toda a sua renda, tudo que você recebe, você tira 10% e você oferece para ajudar as pessoas pobres, para ajudar a manter a evangelização, a fé. Não, mas 10% eu não ofereço. Então o fariseu ganhou de você, e mesmo ganhando de você em atos, ele não foi classificado, ele foi desclassificado. Porque ele colocou a sua confiança na sua própria justiça. Só louco põe a sua confiança na sua própria justiça. Você e eu e nós que estamos aqui, vamos colocar a nossa confiança em Deus. Ponha em Deus a sua esperança, porque a pior coisa que alguém pode fazer é se achar sabedor de muita coisa. É se achar demasiado instruído. Eu olho para a palavra de Deus que eu já estudo há tantos anos, gente. Pelo menos há uns 30 anos. Uns 32, 33 anos, pelo menos. Eu olho e penso, não sei nada. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Como se fosse o meu primeiro dia estudando a palavra de Deus. Então a pior coisa é a gente achar que a gente sabe demais.
A pessoa que acha que sabe demais só perde para aquela que se apoia na astúcia dos outros. Então, em vez de apoiar na sua própria sabedoria, ela se apoia na sabedoria, na esperteza, na astúcia de outras pessoas. Essa daqui ainda está mais lascada do que a primeira. Porque ela confia ou em si ou nos outros, quando ela deveria, neste nível de confiança, confiar só em Deus. Confiar em quem? Só em Deus, que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Meus amigos, se você tem fé na palavra de Deus, entenda que isso aqui é uma lei. Deus ajuda os humildes, mas abate os presunçosos. Como é que Deus abate os presunçosos? Nossa Senhora revelou esse segredo. Ela disse: despedi os ricos de mãos vazias. Quem já está cheio de si não pode receber nada de Deus, então vai embora de mãos vazias. Quem se acha muita coisa não pode receber nada, porque está muito cheio de si. Vai embora de mãos vazias. E quando a gente não recebe de Deus a sua força, a sua graça, a sua sabedoria, qualquer tempestade neste mundo, eu nem digo tempestade, qualquer ventozinho neste mundo põe a gente pelo chão. Então, se você tem bens, se você tem dinheiro, se você tem recursos materiais, não fique se gabando disso. Não fique. Nem fique se gabando de você ter amigos influentes, de você ter amigos poderosos, porque tem gente que diz melhor do que ter dinheiro é ter amigos que podem. Não fique se gabando disso. Mas se você precisa se gloriar, se glorie que a sua força, que a sua graça e que a sua vitória esteja em que Deus dá tudo. Quem nos dá todas as coisas? É o Senhor nosso Deus. Deus dá tudo. Tudo que a gente precisa, Deus nos dá. Mas o que Ele mais deseja, o que Deus mais quer, é se dar a si mesmo, a nós. É dar-se a mim, é dar-se a você. Daí a gente percebe que é uma coisa vazia, que é uma coisa inútil, quando a pessoa se acha melhor do que as outras porque tem um corpo bonito. Quando a menor das doenças deforma e põe a perder esse corpo. É uma tolice, você não concorda? Nós jamais devemos fazer como esse fariseu, que se perdeu em elogios a si mesmo em vez de louvar a Deus. Olha que oração blasfema. Ele foi na oração, foi no templo para rezar, mas não a Deus, ele foi rezar a si mesmo. Ele não foi louvar a Deus, ele foi louvar a si mesmo. Ele estava dizendo: eu te louvo por mim, eu te louvo porque eu sou bom. Louvado seja eu que faço as coisas direito, que faço as coisas boas. Louvado seja eu que não roubo, que não passo ninguém para trás. Então, em vez de louvar a Deus, ele começou a se louvar diante de Deus, a louvar as suas habilidades, a louvar os seus talentos, a louvar os seus atributos, e achando que ele estava abafando, ele desagradou a Deus, de quem vem tudo o que ele tinha de bom. Tudo que eu tenho de bom foi Deus quem me deu. Tudo o que você tem de bom, tudo que você conseguiu na sua vida, é porque Deus lhe deu graça e sabedoria para isso, meu amigo. A gente precisa, até o dízimo ele funciona nesse sentido, é um reconhecimento de dar a Deus o que sempre foi dele, porque veio dele. O que eu faço no dízimo? No dízimo eu digo: Senhor, eu preciso. Então, porque eu preciso, eu vou tirar só 10% de tudo que eu deveria lhe devolver, porque o que eu tenho não é meu, é teu. Foi o Senhor quem me deu. Senhor, eu te louvo, porque agora eu posso te devolver esta pessoa que faleceu, porque ela nunca foi minha.
ela sempre foi tua, mas o Senhor a deu para conviver comigo, e como ela iluminou os meus dias nesses tantos anos que ela esteve ao meu lado. Senhor, muito obrigado por ter feito essa pessoa participar da minha vida, mas ela é tua e a ti eu a devolvo. Porque essa pessoa tão boa que fez parte dos meus dias, foi de ti, Senhor, que veio. A sua inteligência, os seus dons, a arte que está em você, tudo isso foi dom de Deus. E ao olhar para essa palavra, nós recebemos uma verdadeira lição de nosso Senhor, uma verdadeira lição de Deus. Que lição é essa que a palavra do Senhor está nos dando? Não se julgue melhor que os outros, para que você não seja, talvez, tido por pior diante de Deus. Porque me julgando melhor do que os outros, pode acontecer comigo o que aconteceu com esse fariseu, que foi desclassificado, foi julgado pior. Porque Deus não olha as aparências, Deus sabe o que nós temos no coração. Deus sabe inclusive aquilo que a gente não conta para Ele. Deus sabe todas as coisas. E um dos motivos pelo qual não devemos deixar que o nosso sucesso suba a nossa cabeça, que às vezes sobe. A gente começa a se achar o pregador, o tocador, o cantor, a apresentadora, o ministro. A gente começa a se achar o engenheiro, o advogado, o administrador, o chefe da família. A gente começa a se achar indispensável e aí a coisa sobe a cabeça. Então, um dos motivos pelo qual a gente não deve deixar que o nosso bom trabalho, que o nosso êxito suba a cabeça, é que os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Deus não pensa como eu e não pensa como você. E a Deus muitas vezes desagrada o que nós achamos que está indo bem. Às vezes eu acho que o negócio está indo bem e está desagradando a Deus. Como é que eu vou saber? Humildade, oração, buscar em Deus a vontade dEle. Quem é pregador já fez essa experiência pelo menos uma vez na sua vida. De você chegar lá, fazer a pregação e você achar que você arrebentou. Porque você estudou, porque você se preparou, porque tudo veio fresquinho na sua cabeça na hora que você estava pregando, não é? E aí quando você termina, vem uma vozinha dentro de você e diz: parabéns, Márcio. Foi uma excelente palestra, você falou tudo o que queria. Uma pena que você não falou nada do que eu queria que fosse falado. É uma reprovação que dói nas tripas, sabe? A gente acha que está indo bem, só que não produz fruto, não produz resultado, você não ouve testemunhos. E o contrário também acontece. Às vezes a gente chega para pregar cansado, a cabeça não está obedecendo. Igual um dia que eu fui para Curitiba pregar, fui chorando pelo caminho, dizendo: eu estou tão ferido, meu Deus, eu estava machucado com uma coisa que tinha acontecido, estou machucado, eu estava precisando fazer um retiro, por que eu vou pregar para as pessoas? O que eu tenho para poder dizer para essas pessoas? E gente, chegando lá, a pregação cumpriu o seu objetivo, e a oração também. Eu lembro que naquele dia eu acompanhei marido e mulher num momento de oração, terminei a pregação, fui atendê-los na fila. Ela estava grávida e o filho estava condenado à morte dentro do ventre da mãe. Os médicos disseram que aquela criança não seria viável, mas o pior é que ela nunca mais voltaria a engravidar. Isso era fato. A doença tinha sido constatada e aquela doença não permite uma segunda gravidez. E o marido queria que eu rezasse pela esposa. Estava tão fraco, tão humilhado, que só sobra Deus nessa hora. A gente não tem muito o que oferecer da gente. Então eu peguei as mãos do esposo, coloquei sobre a barriga dela, eu nunca tinha feito isso antes, mas percebi que era isso que eu devia fazer. E disse para ele: quem tem o sacramento do matrimônio é você, meu irmão. Eu posso rezar pela sua esposa e vou rezar com você, mas a autoridade da oração foi dada a você. Reze pela sua esposa, peça por essa criança e peça para Deus que vocês tenham filhos no futuro. E conduziu um momento de oração.
Fui para a capela para continuar os meus choros. Também ouvi, não vou contar porque não dá tempo, ouvi também um testemunho maravilhoso logo depois dessa oração. E depois fui para a capela chorar, porque eu estava despedaçado. 1 ano depois, quando eu voltei, esse casal estava lá, com um bebezinho nos braços. Aquela primeira gravidez, ela, ao contrário de tudo que os médicos tinham dito, ela aconteceu, o parto aconteceu, mas a criança estava muito afetada e não sobreviveu. Mas os médicos disseram que ela nem ia completar o tempo de gestação, mas completou, contra toda expectativa médica. E o casal engravidou e teve um outro filho, perfeito, contra tudo que os médicos disseram, porque primeiro disseram que não ia engravidar, e se engravidasse, as deformidades do segundo seriam piores do que a dos primeiros. No nosso nada, Deus faz tudo. Às vezes a gente termina um momento de pregação dizendo assim: meu Deus, a quem isso foi útil? Porque foi cansativo, foi chato. Às vezes para a gente. Mas Deus pega aquela palavra vazia da nossa parte e enche com o poder do seu Espírito e realiza na outra pessoa o que nós seríamos incapazes de realizar. Humildade, meu querido. Humildade, minha querida. Eu falei de pregação para falar de mim e não falar dos outros. Mas pela humildade, Deus vai dar resposta ao seu matrimônio, Deus vai dar resposta à educação dos seus filhos, Deus vai dar resposta ao apelo de salvação que você está clamando pela sua família. Então coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Se você tem algo de bom, para ser humilde, tá bom? Se você tem algo de bom, pensa que tem muita gente melhor que você. E isso vai manter os seus pés no chão e o coração humilde. Não há nenhum problema, nenhum, se nós nos colocarmos abaixo das outras pessoas. Isso não é um problema. Mas nos tira da graça de Deus quando nós nos colocamos acima de qualquer pessoa que seja, por menor que seja essa pessoa. E enquanto o coração da pessoa humilde vive em paz, porque se você se pergunta assim, Márcio, qual é a vantagem da gente ser humilde? Paz, presença de Deus, sabedoria divina. Enquanto o coração da pessoa humilde vive em paz, no coração da pessoa soberba reina a inveja. E está sempre cheio de raiva esse coração. Quando um coração está vazio de si mesmo, Deus o encherá com seu Espírito Santo. É a humildade que atrai a presença de Deus para viver aí nesse coração. Então diga, bata no seu peito e faça como esse publicano e diga: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Longe de nós fazer como esse fariseu. Mas vamos nos lançar aos pés do Senhor nesta manhã de hoje e bater no nosso peito com humildade e sinceridade, dizer: tem compaixão de mim que não estou dando conta, meu Deus. Tem compaixão de mim que estava perdido igual esse fariseu, me achando muita coisa, quando na verdade eu fui tirando do Senhor o primeiro lugar na minha vida. Tem piedade de mim. Senhor, esse vazio dentro de mim, esse aperto no meu coração. Senhor, quantas vezes eu tenho caminhado oprimido pelos meus pecados. É como se faltasse a graça necessária para eu ter alegria de viver. Mas agora, Senhor, eu reconheço que tudo se ancorou em eu achar que eu era o bem de mim próprio. Eu querer ser o meu Salvador, eu querer ser autossuficiente. Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Vem depressa me socorrer. Vamos pedir a Deus que venha ao nosso encontro, que nos perdoe os nossos pecados e que, vendo a nossa humilhação, não nos permita continuar caídos, mas que Ele nos levante neste dia. Eu quero ser Jesus
Deus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero também, Senhor, nós queremos ser pessoas realmente que reconhecem a nossa pequenez. Eu quero, Senhor, nessa manhã, mais uma vez, com todos os meus irmãos desse Brasil afora, te pedir, Senhor, coloque-me no meu lugar. Me ajuda também a eu me colocar no meu lugar e colocar o Senhor no lugar do Senhor, ou seja, como o dono da minha vida, aquele que me conduz, que me governa. Governa as minhas situações, Senhor. Sim, usa de mim para governá-las, mas é o Senhor quem faz. Dá no Senhor essa humildade. Dá no Senhor essa pobreza de coração. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nos colocamos como deuses. Todas as vezes que deixamos a soberba falar mais alto. Perdoa-nos, Senhor, e faça de nós um vaso novo. Mulheres e homens novos, pela força do Teu Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, por toda a obra realizada em nós, através dessa palavra. Obrigada, Senhor, porque vem em socorro de cada um de nós nesta manhã, para ser o Senhor da nossa vida. É verdade, Senhor, nós te bendizemos. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Nós te pedimos, Senhor, levanta os teus filhos que caíram pelo meio do caminho, porque se perderam, porque fixaram os seus olhos naquilo que não era o Senhor, que não era Deus, mas que nesse momento percebem que precisam recomeçar e não têm forças. Senhor, nós te pedimos que o Senhor reerga aqueles que neste dia de hoje estão enxugando suas lágrimas, lágrimas que eram de tristeza, mas que agora são lágrimas de alívio, de confiança em Deus que os socorre. Nós te pedimos, Senhor amado, aqueles que estão abatidos pela enfermidade e que até quando ouviram aqui sobre a beleza do corpo e perceberam e disseram realmente, uma pequena doença põe a perder a nossa saúde. Senhor, Tu és o médico dos médicos, a resposta dos enfermos. Derrama a Sua graça que nos restaura, que nos revigora e que a muitos cura neste momento de oração. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que viram sua família ser desmantelada pelo orgulho, pela soberba, pelos erros, pela incapacidade de buscar ajuda, mas que nesse momento, Senhor, este teu filho, esta tua filha aos teus pés, clama pelo teu socorro. Dá-lhe, Senhor, a resposta que tanto necessitam. Derrama, Senhor, a tua graça. Diga comigo agora, Senhor, eu me abro para a tua graça. Senhor, eu me abro. Eu aceito a graça de Deus neste graça. momento que nós estamos vivendo de oração. Senhor, enche com teu Santo Espírito a minha vida. Com teu Espírito Santo. Amém. A nossa Louvado vida. seja, Amém. Senhor. Louvado Obrigado. seja, Senhor. Bendito seja, Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Gente do céu, dá vontade de continuar aqui, né? Rezando, ouvindo a palavra, estando aqui sem parar. Mas você pode continuar aí na sua casa, deixando essa palavra tomar volume no seu coração, estando em silêncio, mesmo que tenha muito barulho, muito agito no seu dia, porque terá, né? Nós estamos no trabalho, mas que o nosso interior esteja mergulhado nessa palavra que nos forma. Bendito Abandonado seja. nos braços de Deus, né? Exato. Bom demais. E você pode rever
essa palestra, não é? Essa partilha da palavra no CN Plus, tá bom? Divulgue, mande para tanta gente que precisa. Quero agradecer quem interagiu, mandou o seu testemunho, muita gente pedindo oração, a gente se une a Flávia, a todas as mães que pedem pelos seus filhos, pela Lari, que pede oração pelos seus filhos, enfim, muita gente aqui no Instagram. Obrigado, estamos juntos. Já é o finalzinho do programa, eu quero atualizar a campanha do Projeto Dai-me Almas, agradecer profundamente você que já nos ajudou nesse mês de julho. Nós chegamos no dia de hoje, dia 29 de julho, aos 89%, família Canção Nova, faltam 11%, subimos, né? De sexta para hoje, 2%, temos aí 3 dias úteis para os 100%, isso diz de 3,7% ao dia. Hoje é 29, nós temos dia 29, 30 e 31, ou seja, segunda, terça e quarta para fecharmos os 100%. Nós contamos com a sua ajuda, o pouquinho dado de coração, Deus multiplica. Acesse o nosso site clube.cançãonova.com, ali tem as várias formas para você fazer a sua doação, ou ligue para nós, 0 operadora 12 3186 2600. Deus lhe pague, viu? Márcio, muito obrigada. Eu é que agradeço, Renata. Meu convite para você, eu renovo. Agora no finalzinho, entre lá e faça a sua inscrição, aprofundamentos.cançãonova.com. Vamos viver essas 8 noites de oração e de palavra de Deus pelas nossas famílias, no aprofundamento online, a verdade que liberta a família, tá certo? E como estamos nos últimos dias aqui do nosso projeto Dai-me Almas, hoje não se esqueça da Canção Nova. Se você pode, porque eu sei que querer você quer, se você pode, ajude esta obra de Deus, preferencialmente através do Pix, já foi falado, eu repito, pix.doação@cançãonova.com. Mas não deixe de ajudar, caso você tenha algum impedimento de fazê-lo pelo Pix. É só entrar em clube.cançãonova.com e ali com facilidade você tem acesso a todas as outras formas de colaboração, inclusive essa que é preferível para você, tá certo? Um grande abraço e com a graça de Deus estaremos juntos amanhã. Deus quiser, um beijo para a família Canção Nova. Samuel, muito obrigada, que Deus abençoe. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe muito. Sapo, muito obrigada. E até amanhã, né? Até amanhã, se Deus quiser, eu estarei em casa participando. Amanhã o Cassiano aqui, quarta-feira a Paula volta. Um beijo para Paula, estamos com saudade, né? Mas a gente se encontra através do sistema Canção Nova de Comunicação, sorrindo para a vida. Vamos cantando. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo